chamada DBF. Isso aqui é uma novidade interessante, vale a pena aqui fazer um destaque de uma coisa. Muitos contabilistas, eles têm hoje em dia, ainda por desconhecerem como que é a realidade hoje, eles ainda têm medo de chamar as pessoas para destinarem para você. Por quê? Porque até uns 4 ou 5 anos atrás, o que acontecia? Não existia essa DBF, que é a Declaração de Benefícios Fiscais. Quem que faz a DBF? É o Conselho Municipal. No mês de fevereiro, ele apresenta para a Receita uma declaração dizendo o CPF, o CNPJ de todos que fizeram a destinação. Então a Receita Federal, com base dessa informação, ela simplesmente dá esse benefício para a pessoa física ou jurídica. Ela vai receber de volta esse dinheiro. Eu já vou explicar a sistemática para vocês verem como é que funciona. Mas antigamente não tinha essa DBF. Tá? Então, muitas vezes a pessoa declarava, mas o conselho não declarou. Então, às vezes, as pessoas caíam em malha, porque a Receita não via o conselho confirmando que a pessoa fez aquele depósito. Mas hoje, vamos frisar, é um novo cenário. Então, algum contabilista, vocês possam comentar, porque o contabilista é o grande incentivador dessa questão, né? Porque a maioria das pessoas físicas, das pessoas jurídicas, ele tem o contabilista como sendo um assessor dele para dar informações sobre isso. Então, vocês que estão aqui, conhecerem algum contabilista, podem incentivá-lo mesmo a que ele chame seus clientes para fazer essa destinação, porque não cai mais em malha hoje, na malha da Receita Federal, como antes poderia cair se tivesse algum problema. Vamos lá. Então, quais são as vantagens de destinar? Uma das vantagens principais é essa: você pode escolher a aplicação, né? Olha lá, você pode escolher a aplicação aonde você vai aplicar, porque é um dinheiro, como eu expliquei, você já teria que pagar por imposto de renda, é um imposto que a pessoa deve. Só que em vez dela pagar para o governo federal, ela pode falar: não, eu vou aplicar no meu município, e melhor, eu vou aplicar em crianças e adolescentes. Então você pode escolher a aplicação. Outra coisa interessante, tem muita gente que fica até chateada em pagar imposto, porque ele fala: não, eu não sei onde é gasto isso, ou isso aí é gasto, é mal gasto. Então, pelo menos esses 6% do seu imposto, vamos dizer assim, você vai poder acompanhar os resultados. Você pode ir na entidade que você destinou e ver aonde que eles aplicaram recursos. Tem mais uma vantagem aqui, ó, que é um verdadeiro exercício, né, de cidadania. Quando a gente reflete sobre esses 6% do nosso imposto, vamos refletir então sobre os 100% do nosso imposto. Olha quanto imposto nós pagamos, mas não acompanhamos isso. No Brasil, nós não acompanhamos isso. Na maioria dos municípios, nós deixamos aí na mão de alguns vereadores para dizer onde gastam nossos recursos, para fiscalizar onde são aplicados nossos recursos. O cidadão não se envolve, diferentemente de muitos países do mundo. Só para você ter uma ideia, na Europa, no dia que aprova o orçamento, é feriado. Na Europa não, em alguns países da Europa, na Inglaterra, por exemplo, é feriado nacional no dia da aprovação do orçamento. Eles chamam lá da lei dos meios. Por que lei dos meios? É a lei que dá os meios para o Estado fazer aquilo que precisa ser feito, chamada lei dos meios. Então lá é feriado na Inglaterra, por exemplo. Então, tá vendo? Isso aí é uma questão de educação fiscal, que o povo lá tem consciência fiscal, eles querem saber o que o recurso está sendo aplicado, né? Enfim, aqui no Brasil nós temos que trabalhar um pouco mais esse exercício da cidadania ligado a que a gente chama de educação, consciência fiscal, né? E qual que é a função do tributo, por que pagamos tributo, como podemos acompanhar esses tributos, né, para que eles sejam aplicados no local correto, né? Vamos lá. Bom, agora já partindo para a parte mais prática mesmo da nossa conversa aqui, é mais uns 15 minutos. O que nós vamos fazer agora nesses 15 minutos com vocês? Nós vamos tentar explicar para cada um de vocês aqui, mesmo que você não seja um contribuinte do imposto de renda, vamos dizer assim, eu não pago imposto de renda, mas você vai poder aqui ter uma visão de quem que pode destinar, quanto ele pode e como, para que você até incentive outras pessoas que você deve conhecer, pode conhecer, que são pagadores de imposto de renda. Então, vamos lá. Então, quem, quando, como, quando pode ser feita a destinação? Pode dar uma verdade. Procedimentos. Então, na verdade, essa destinação é assim. Nós devemos fazer um depósito na conta corrente bancária que o Conselho tem, é o chamado Fundo Municipal de Saúde da Criança e Adolescente. É uma conta corrente bancária mesmo. O nosso Conselho aqui, se não me engano, é no Banesco, no Banco do Brasil, agora não sei, ele tem lá uma conta corrente. Então, nós, cidadãos, durante o ano, de 1º de janeiro até o dia 30, até o último dia útil bancário, nós vamos lá e fazemos uma destinação. 100, 200, 300 reais.
nós vamos explicar quanto que cada um pode destinar dentro do incentivo fiscal. Então a pessoa faz esse depósito dentro desse ano calendário. O benefício fiscal ele vai obter quando ele faz a declaração no ano seguinte, não é assim? O imposto de renda funciona assim. Durante um ano nós ganhamos recursos, temos despesas. Daí no final do ano a gente apura esse resultado, mas a declaração mesmo a gente só faz ao mês de março, abril. Então lá na declaração é que nós vamos ter o benefício fiscal dessa destinação que nós fizemos no ano anterior. Então o depósito é feito na conta bancária. Depois a pessoa deve obter o recibo do conselho, que é um comprovante dela de que ela fez essa destinação. E por último, simplesmente deduzir a destinação que ela fez lá na conta, lá na declaração de rendimentos dela. Só as pessoas que fazem, no caso da pessoa física, só aquelas que fazem pelo modelo completo é que podem fazer essa destinação incentivada. O que é modelo completo? Modelo completo, tem dois tipos de modelo que a pessoa física faz declaração: modelo simplificado e modelo completo. O modelo completo é aquela que ela relaciona os pagamentos que ela fez a médico, dentista, escola do filho, escola dele mesmo. Os pagamentos efetuados, ele coloca o CNPJ e o valor. Isso que é a declaração modelo completo. Porque existe também o modelo simplificado, em que a pessoa não precisa dizer com quem que ela gastou. O próprio programa dá 20% de desconto padrão, modelo desconto simplificado para a pessoa. Nós vamos ver um exemplo aqui daqui a pouco para explicar essa situação. Olha lá, então aqui, lembrando, é 6% do total do imposto devido, apurado na declaração de ajuste anual. Então essa declaração que a gente faz, ela se refere ao ano inteiro, todos os rendimentos que nós ganhamos durante o ano, nós apuramos o imposto, sabemos qual é o imposto devido. Então, 6% disso eu posso deixar aonde? No Conselho Municipal dos Líderes da Criança e Adolescente. Então é importante frisar que não é permitido, hoje a legislação não permite aquele cidadão, pessoa física, que faz a destinação, que faz a declaração por modelo simplificado, para ele não é permitido esse benefício fiscal, é só para aqueles que fazem pelo modelo completo. Mas só que é importante dizer o seguinte: 80% dos recursos do imposto é feito mesmo pelas pessoas que fazem pelo modelo completo, a maior parte do imposto. Embora 70% das pessoas, grande quantidade, é pelo modelo simplificado. A maioria de nós faz pelo modelo simplificado, mas em função de imposto, o grande filé, vamos dizer assim, está no modelo completo. Tá? Então, olha lá, 6%, né? Pode ir. Então, aqui tem uma explicação, lá, cálculo do imposto de renda anual. Olha um exemplo de uma pessoa física que faz pelo modelo completo. Quem não sabe calcular imposto de renda, olha como é que funciona, pessoal. É até simples, ó. Imagina uma pessoa que durante o ano, a letra A, rendimentos tributários recebidos durante o ano, recebeu de aluguel, de salário, de aposentadoria, enfim, de pensão. Vamos dizer que ele tenha recebido 61 mil, tá? Seria o quê? Uns 5 mil por ano, né? Por mês, mais ou menos, essa pessoa ganhou. Então, de salário bruto, então o bruto dele foi 61 mil que recebeu o salário dele. Então, a legislação não cobra o imposto de renda em cima de quanto ele ganhou. Ela permite que seja feita algumas deduções. Então, por exemplo, dependentes, despesa de instrução, despesa médica, odontológica. Vamos dizer que esse cidadão tenha tido 13 mil de despesas dedutíveis. Então, qual que é a base de cálculo do imposto dele? É o 61 menos o 13, que dá o 48 mil. Então, o imposto de renda que o cidadão vai pagar é sobre os 48 mil. Tá? Só que o imposto de renda, ele não é assim que nem, por exemplo, o ICM, o IPI, é uma alíquota fixa, não é? Quanto que é imposto? É 5%, é 10%. No imposto de renda é a chamada tabela progressiva. Dá um toque aí para mim. Olha lá, está vendo essa tabela que nós estamos vendo aí? Por exemplo, a pessoa que ganha até R$ 15.764 nesse ano aqui, ela é isenta de imposto. Ela não paga imposto, porque ela ganhou pouco. Quem ganha de 15 a 31 mil, ela paga 15% de imposto. Essa é a alíquota. Quem ganha mais de 31 mil durante o ano, né, de 2008 agora, ela vai pagar 27,5%. É assim que funciona, deixar a tabela progressiva. Por que progressiva? A nossa Constituição que manda quando tem que fazer assim. A Constituição fala que o imposto de renda tem que ser progressivo. O que é a progressividade? Quanto mais a pessoa ganha, mais ela deve pagar. Era diferente aqui no Brasil essa tabela, como na maioria dos países hoje é diferente também. Existiu aqui no Brasil 5, 6 dessas faixas. Alcançava-se alíquotas de 40%, 50%. Pessoas que ganhavam, que ganham, vamos dizer que 50 mil por mês, 60 mil por mês, né? Como são em outros países, o mundo é assim. As pessoas que ganham 50, 60, 80 mil por mês,
elas pagam impostos na faixa de 40%, 50%. Todos os países, a maioria dos países é assim. Aqui no Brasil, infelizmente, a pessoa que ganha hoje 80 mil, vamos dizer, ela paga o mesmo imposto que aquele cidadão que ganha 4